Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 2 a 8, diz assim a palavra de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, ó Senhor, fala conosco nesta noite, através da tua santa palavra. Ó Senhor, que os nossos corações sejam atentos a ouvir aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Ó Deus, fala, Senhor, conosco, para que a gente ouça a sua voz essa noite. E assim, ouvindo a tua voz, nós possamos praticar aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Ó Deus, conduza-nos, Senhor, conforme o teu querer. E Deus, impeça, Senhor, que qualquer coisa venha nos atrapalhar de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a Rainha Elizabeth, em uma certa vez, ela foi visitar Uganda. E quando ela foi visitar a Uganda, os líderes da Uganda começaram a preparar a cidade. Faziam passavam asfalto nas ruas que não tinha asfalto, pintava os meio-fios, pintava os postes, iam arrumando a cidade para receber a Rainha Elizabeth. Na minha infância, eu lembro aqui em Três Rios, uma vez que o governador do estado ia vir aqui em Três Rios, e aí começou a pintar poste, pintar muro, começou a passar asfalto onde já tinha, dar aquela maquiagem na cidade, porque afinal de contas, o governador está chegando. Com certeza você já viu, já reparou isso por aí. Às vezes na nossa casa, quando a gente vai receber alguma visita, a gente também vai lá, corre, prepara tudo, passa um pano nos móveis, arruma a cozinha, arruma o quarto, arruma tudo, porque está chegando uma visita. E a gente quer receber muito bem essa visita. Então, quando a gente tem a notícia de que alguém vai chegar na nossa casa, a gente se prepara para receber. Quando alguém vai chegar de importância na cidade de Três Rios, como governador, a gente arruma a cidade, pelo menos onde ele vai passar para ficar bem na foto. O João Batista aqui está fazendo a mesma coisa. Ele está preparando o caminho de alguém que é muito maior do que um governador da cidade, um governador do estado do Rio de Janeiro, ou alguém que vai visitar a sua casa. Então, João Batista está preparando o caminho para alguém que é muito maior do que qualquer um de nós poderia ser. Ele está preparando este caminho. E aí a pergunta é: como nós temos preparado este caminho para receber o Salvador? Como você tem preparado o caminho para receber esse Salvador? Como você tem sido usado por Deus para preparar todas as coisas até que Jesus chegue? Você pode estar me perguntando, mas Jesus já veio. É verdade, ele já veio, ele já está entre nós. Mas só que muitas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo. E você precisa preparar esse caminho
até essas pessoas, para que elas possam conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Será que então você está preparando a sua casa, preparando o seu ambiente, preparando o seu lar para apresentar Jesus? Ou está fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito? Então, o tema do meu sermão essa noite é: prepare o caminho do Senhor. Então, como nós vamos preparar o caminho do Senhor como João fez? E aqui tem 2 passos para a gente preparar esse caminho. Primeiro, proclamando a palavra com fidelidade. Vamos ler novamente o versículo 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então veja que o evangelho começa com João Batista anunciando em alta voz no deserto. João Batista está ali proclamando, ensinando algo que é muito importante. E é tão importante que Isaías, aproximadamente 1.500 anos antes, estava profetizando. E hoje pela manhã nós estudamos sobre isso, as profecias e os cumprimentos. Então, Isaías profetiza que haveria um tempo em que um homem estaria no deserto proclamando: eis voz do que clama no deserto. E essa voz que clama no deserto é João Batista, é o mensageiro de Deus. Eu quero que você lembre que entre Malaquias e o Evangelho, você tem aproximadamente 400 anos em que o Senhor não se manifestou. 400 anos sem um profeta, sem uma manifestação de Deus. É como se fosse aquela pausa dramática para o Evangelho. Então, na música a gente escuta uma pequena pausa e aí continua a música. Essa é uma pausa dramática. E aqui parece que é a mesma coisa. Tem uma pausa dramática do Senhor de 400 anos entre Malaquias e o Evangelho. Só que Malaquias vai profetizar algo muito importante. Veja que a primeira profecia que está registrada não é de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E aqui é uma citação de Malaquias. Então, João Batista não está citando apenas Isaías, está citando Malaquias. E, em consequência disso, Malaquias estava citando Êxodo 23, 20. Então, o que está começando aqui é um novo Êxodo. Eles podem pensar, mas o povo não está em servidão. O povo não está preso mais no Egito. Mas o povo está preso no pecado. Aquilo que o Senhor, através de Moisés, liberta o povo do Egito, que nós vamos ler o grande livro de Êxodo, aquele povo sendo liberto por Deus. Aqui, quando começa o Evangelho, o que está mostrando para a gente é: nós vamos ser libertos de uma vez por todas, só que agora é da escravidão do pecado. Deus vai fazer um novo êxodo, agora muito mais profundo e muito mais eficaz. O povo saiu do Egito e nós vamos fugir do pecado, vamos ser libertos do pecado por causa da obra do Evangelho. E é por isso que o evangelista Marcos está relatando primeiro Malaquias e depois Isaías. Então é como se ele está preparando para dizer assim, Deus vai agir, Deus vai libertar o seu povo, assim como ele libertou no Êxodo. Essa profecia começa agora com o mensageiro do Senhor, que é João Batista. Então, quero que você lembre-se que aquele que profetizou sobre João Batista é Malaquias.
Então, quando Malaquias profetiza, há um silêncio de 400 anos. E aí o povo agora está olhando para João Batista como aquele que foi profetizado. João Batista é o último dos grandes profetas, mas ele, ao mesmo tempo, ele é o arauto, aquele que vai anunciar a vinda do Senhor Jesus. E Jesus vai chegar logo no próximo texto, no versículo 9. Jesus aparece no Evangelho. Então, o que João Batista está fazendo é realizando aquilo que foi profetizado por Malaquias. E agora se cumpre em João Batista, que está clamando do deserto. Então, Malaquias, ele aponta para alguém, e esse alguém é João Batista. E, ao mesmo tempo, aponta para alguém muito maior do que ele. Versículo 4 diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, é uma localização muito específica. Lembra que eu estava dizendo que o povo estava no Egito, Moisés vai retirar esse povo vai para o deserto. Então, o deserto é um lugar que muitas vezes é mencionado para mostrar o cuidado de Deus. Mas muitas vezes nós temos umas impressões estranhas quanto ao deserto. O deserto é um lugar onde o povo sofre por 40 anos. Mas também é o lugar onde Deus manifesta a sua graça. Vai enviar o maná, vai enviar uma coluna de fogo, vai enviar tantas outras coisas. Então é no deserto que você pode estar sendo privado de coisas que você gosta muito. Mas é um lugar que Deus se manifesta. É um lugar que Deus abençoa o seu povo. É no deserto que Elias foge para morrer. Exausto, cansado, abatido. Mas também é no deserto que ele vai ser consolado por Deus. É no deserto que Jesus vai ser tentado. Mas é no deserto que ele vai vencer essa tentação. É no deserto em que nós vamos passar pelo exílio, pelo juízo. Mas é ali também que Deus vai se manifestar a todos nós. Então, é no deserto que o Senhor entrega a aliança. É no deserto que o Senhor entrega as suas tábuas da lei. Irmãos, não tenham medo de passar pelas dificuldades, pelos desertos da vida. É ruim, é difícil, mas é ali que o Senhor se manifesta com misericórdia, com graça, com bondade. É nesse lugar que João Batista está, num deserto, pregando a todo o povo. Ele está ali abrindo o caminho para o Senhor Jesus. Ele está ali ensinando aquele povo que precisa se arrepender dos seus pecados. João é um mensageiro que prega no deserto. Ele não prega dentro das sinagogas, ele não prega dentro de grandes centros, ele vai para um deserto para pregar a mensagem. E a mensagem, a gente sabe que a mensagem de João Batista não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem doce, mas as pessoas vão até João Batista para ouvir o que ele tem a dizer. Porque eles precisam, então, de uma mudança de vida, um arrependimento sincero. João Batista, na verdade, nós entendemos como João Batista quase como um sobrenome, mas a ideia não é bem essa. Seria João o Batizador, como aquele quem batiza. Então ele realiza tantos batismos que a gente acaba entendendo como João Batista. Mas a ideia é aquele quem batiza, e batiza por arrependimento. Então, é alguém que está batizando muitas pessoas por causa do arrependimento dos seus pecados. A questão é, o povo de Israel, ele não acreditava que ele precisava de arrependimento. O povo de Israel achava que eles eram os maiorais, eles eram os bons, eles não precisavam passar por isso. Só que como João Batista vai pregando
até o povo de Israel vai se arrependendo dos seus pecados. Então, quando a gente olha para a história, Israel sempre se achou alguém santo, separado, que não tinha esses problemas. Só que depois de 400 anos de Deus em silêncio, quando João Batista começa a pregar, esse povo começa a se arrepender dos seus pecados. Começa a deixar todo esse pecado. Por isso que, versículo 5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram por ele batizados no rio. Então, veja aqui a importância do arrependimento neste tempo. João Batista está anunciando que vem alguém que é muito maior que ele. Ele está preparando esse caminho, está dizendo para eles: arrependam-se dos seus pecados. Raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados. E aqui é um arrependimento profundo, completo. É chorar de amargura por causa do próprio pecado. É você deitar diante de Deus, chorando em lágrimas, confessando os seus pecados, porque os seus pecados são muitos, são grandes. E aí você chora diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas a pergunta que fica é: quanto tempo que você não chora por causa dos seus próprios pecados? Quanto tempo que você não se arrepende dos seus pecados a ponto de chorar, a soluçar diante de Deus? Ou será que os seus pecados estão sendo minimizados? Você não tem pecado mais? Ou apenas o seu coração está sendo endurecido, como este povo outrora era endurecido? Então você precisa se arrepender do seu pecado diante de Deus. Você precisa se achegar diante de Deus, não como uma oração de poucos minutos, em falar com o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você precisa colocar diante de Deus os seus pecados, um a um. Chorar pelos seus pecados. Chorar é um sentimento de arrependimento. Porque esse sentimento de um arrependimento verdadeiro vai mudar o seu interior por completo. Não é um sentimento de remorso, não é ficar remoendo esse pecado o tempo inteiro. É pedir perdão e ser perdoado de uma vez por todas. Deus sabe dos seus pecados, Deus conhece os meus pecados, conhece as minhas falhas, mas é necessário que eu curve a minha cabeça, dobre o meu joelho, chegue a Ele e peça perdão verdadeiro pelo meu pecado. O verdadeiro arrependimento não é um remorso, mas é um sentimento profundo que você faz ao avaliar o seu coração. Ele não vai produzir uma doença, um afastamento, mas vai produzir alegria. Depois que você confessa os seus pecados, você tem vida novamente. Então lembrem-se que Davi dizia que os seus ossos envelheceram, enfraqueceram, porque o pecado vai tomando conta do seu corpo por inteiro. Você precisa confessar esse pecado, colocar para fora o pecado, diante de Deus. E assim, o seu coração vai ser aliviado. Meus irmãos, não briguem com o pecado. Não façam isso. O pecado é um veneno para a nossa alma. O pecado é um veneno para o seu corpo. Não brinquem com ele. Não ache que o seu corpo é forte o suficiente para vencer o pecado. Se você fosse forte o suficiente, não precisava de Cristo derramar o seu próprio sangue para te purificar de todo o pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado. Embora, meus irmãos, nós, ao ouvirmos uma exortação dessa, de confessar o pecado, a consequência, depois de confessar o seu pecado diante de Deus,
é a melhor consequência que você poderia ter. Você falar a verdade já é muito bom. Mas quando você abre o seu coração diante de Deus e entrega todas as suas mazelas, todos os seus pecados diante dele, verdadeiramente você vai ser aliviado. Você vai ter conforto. Você vai ter agora sono diante de Deus. Quando você arrepende do seu pecado verdadeiramente, você abandona todo o seu pecado para trás. Você abandona todos os seus atos pecaminosos. Você se afasta do pecado e volta-se para Deus. Esse é o conceito de conversão. Esse é o conceito de metanoia. É uma mudança completa de mente. Antes você roubava, agora você não rouba mais. Antes você mentia, agora você não mente mais. Isso é a consequência de um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Você precisa ter uma mudança completa. Não adianta você dizer, estou arrependido de roubar e continuar roubando, porque é um falso arrependimento. É apenas remorso. Você deve se arrepender e parar de fazer essas coisas. Você precisa confessar isso. E depois disso tudo, segue-se o batismo, por causa do arrependimento. O batismo é apenas um selo visível para que a gente enxergue o arrependimento das outras pessoas. Então, você uma vez estava arrependido do seu pecado, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foi batizado. É um selo visível de que você faz agora parte do povo de Deus. Nós não podemos tratar o pecado como se fosse algo fácil de vencer. Na quarta-feira, nós estávamos estudando sobre Ló. E Ló, é interessante que logo depois que deixa Abraão, ele vai fazer algumas tendas. E Ló primeiro ele vai fazer tendas nas campinas do Jordão. Depois ele anda um pouquinho para mais próximo de Sodoma e Gomorra. Só que aí o texto de Gênesis vai relatar mais à frente que Ló entra e mora na cidade de Sodoma. Depois, ele vai ser reconhecido como uma autoridade na cidade. E depois ele vai entregar as filhas em casamento na cidade de Sodoma. Parece que uma das investidas de Satanás contra nós é dizer assim, não, fica ali pertinho da cidade de Sodoma que não tem problema. Fica ali pertinho do pecado que não tem problema. E aí você está igual um peixe em um aquário, quando cai um anzol, com um alimento bonito no anzol. E aí, o alimento ali no anzol, você olha para o alimento e não vê o anzol, vai lá, dá uma beliscadinha, dá outra beliscadinha, daqui a pouco você se sente bem, fala assim, não, eu preciso de mais desse alimento, e dá uma mordida forte. Só que você não sabe que tem um anzol ali dentro. Assim é o pecado. Você está ali, beliscando, beliscando, beliscando. Quando vê, você já foi fisgado por esse pecado. Já foi arrastado por esse pecado. Já foi retirado da água e já está prestes a morrer. Então o pecado é assim. Ele vai devagarzinho, sorrateiramente, te conduzindo para mais longe de Deus. Então primeiro você fica perto da cidade de Sodoma, depois você entra, depois você já está perdido. Então não brinque com o pecado. Não deixe com que o pecado pareça bonito e agradável e depois as consequências são terríveis. Versículo 6 diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, as roupas aqui, e veja como é a precisão do texto bíblico. Aquilo que foi profetizado sobre os profetas, aquilo que foi anunciado
como a roupa de Elias, é a mesma roupa que João Batista está usando. Então, veja que o evangelista Marcos não vai dar descrição das roupas de Jesus, não vai dar descrição de Jesus no evangelho, mas ele dá uma descrição de João Batista para apontar que aquele povo estava achando que João Batista era um segundo Elias, era o mesmo Elias. A ideia é mostrar que esse profeta está anunciando coisas importantíssimas, mas ele usa uma roupa simples e se alimenta de coisas simples e leves. Então veja, o evangelista está fazendo um grande elo entre o grande Elias e agora com João Batista. E aí, João Batista vai comer algumas coisas que nos chamam a atenção. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, mel é algo fácil de ser encontrado naquele tempo. Que encontrava-se debaixo de algumas pedras, em alguns lugares, era fácil disso. Mas você pode pensar, mas gafanhoto é muito estranho. Eu não comeria um gafanhoto com aquelas patinhas, com aquelas garrinhas, assim, prendendo na boca. Eu não faria isso. Mas veja, cada cultura tem uma alimentação diferente. Então, quando a gente vai para outras culturas, em especial as culturas orientais, você tem outros tipos de alimentos. Então, algo que a gente come aqui, como a carne vermelha, tem outros lugares que não se comem. E tem um certo nojo, um certo receio desses alimentos. Então, embora gafanhotos sejam difíceis para nós, aqui para o Brasil, em outras culturas é algo natural, é algo normal, é uma comida simples e fácil de ser encontrada. A ideia é, João Batista não está nos grandes centros, ele está no deserto, comendo aquilo que é mais simples, se alimentando daquilo que é mais simples, com uma roupa, com uma veste simples. Então, é alguém muito simples pregando uma mensagem poderosa. Mas a pergunta que fica é: será que a nossa mensagem é uma mensagem que anuncia algo poderoso? Ou a nossa mensagem é apenas um eco deste mundo? O mundo anuncia várias coisas. O mundo tem várias notícias para dar. Será que nós temos uma voz? Ou apenas somos ecos que vão propagar apenas aquilo que está sendo falado? João Batista tinha uma voz ativa, que ele anunciava. Mas muitas vezes nós não temos essa voz. Muitas vezes nós só repetimos, e repetimos, e repetimos aquilo que agrada o mundo. Então, quero que você pare essa noite e reflita sobre a sua vida. A sua vida tem uma voz ativa que anuncia o evangelho, uma voz passiva que fica repetindo aquilo que o mundo almeja. E aí o segundo passo para como preparar o caminho, como João fez, 2, exaltando a supremacia de Cristo. Versículos 7 e 8. Versículo 7 diz: pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então, João Batista, ele tinha muitos seguidores. E aqui é a primeira fala de João Batista no Evangelho. E ele tem poucas falas. Depois a gente vai ver lá no capítulo 6, versículo 13, mais uma vez João Batista falando. Então a gente está falando esse tempo inteiro sobre João Batista, mas é a primeira vez que ele vai anunciar, vai falar alguma coisa no Evangelho. E aí, como ele tem muitos seguidores, e a sua roupa o identificava como profeta, e tinha esse elo que eu disse com Elias, as pessoas estão dizendo, esse é Elias. Esse é um profeta de Deus que está entre nós. Só que ele, como humilde que era, ele consegue sair do palco e apontar para aquele que mereceria ter o palco. Então, o que João Batista faz? Ele pega um grande holofote e aponta para Jesus Cristo.
O holofote não é ele, não é para ele. Então é por isso que ele está dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Só quem desatava as correias eram os discípulos. Mas veja, tem uma questão muito interessante, muito importante aqui. Os servos, os escravos, eles não eram obrigados a se curvar e a soltar as correias do seu senhor. Os discípulos poderiam ou não realizar. Então, é um serviço muito humilhante que nem os escravos eram obrigados a fazer. Mas quando você tinha um discípulo, ele poderia ou não realizar. Mas o interessante é o que João Batista está dizendo. Eu não sou digno de nem fazer isso. Então não é que a gente precise diminuir João Batista. João Batista é muito pequeno. Não, é que Jesus é muito grande. É muito glorioso. E que João Batista está reconhecendo que ele é tão grandioso que eu não posso nem desatar as sandálias, porque eu não sou digno de fazer o pior serviço que alguém poderia fazer. Então, essa é a ideia que João Batista está passando para a gente. Vem alguém aí tão maior que eu não posso nem lavar as sandálias, porque eu não sou digno de fazer isso. Então, um escravo não fazia isso com o seu senhor. E o próprio João Batista está dizendo, eu não poderia fazer isso, eu não poderia realizar isso. Só que às vezes, no nosso tempo, nós achamos que nós somos muito maiores, muito superiores. Nós nem queremos que desatar as sandálias de Jesus. Nós queremos avançar um pouco no Evangelho e que Jesus desate as nossas sandálias e lave os nossos pés. Jesus fique nos servindo. Porque, afinal de contas, você é muito bom, você é muito inteligente, você é muito capaz, você é um grandioso. Então, Jesus tem que vir para desatar as suas sandálias. Mas o que João Batista está dizendo é, não é isso. Então, meus irmãos, nós temos que saber que preparar o caminho do Senhor, no momento oportuno, nós vamos sair de cena, deixar o Senhor governar todas as coisas. Ser honrado, ser louvado. Não é por causa de nós. Não é por causa daquilo que você está falando, daquilo que você está realizando. É porque vem alguém que é muito maior do que você. João Batista está reconhecendo isso. Eu batizo essas pessoas com água. Mas vem alguém muito maior do que eu. E aí ele vai dizer no versículo 8, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, qual é a ideia? Olha, o meu batismo apenas simboliza alguma coisa. A água é o símbolo do Espírito. Em João a gente vê isso muito bem, água e sangue. Então, toda vez que você ouve água, é a mesma coisa de ouvir o Espírito. Então, quando alguém é batizado na água, é um símbolo do Espírito sobre aquela pessoa. Só que quem realiza o batismo com o Espírito, não sou eu. Eu posso te batizar com água. Mas quem batiza com o Espírito, é esse quem vai chegar. É isso que João está dizendo para nós. Eu batizo com um símbolo que aponta para o Espírito. Só isso. Mas vem alguém que é muito maior, que vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai derramar o seu Espírito. E aí é por isso que nós batizamos as pessoas com pouca água, derramando umas gotinhas de água. Porque quando vem Atos 2, é o derramado Espírito, é derramado sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós somos cheios do Espírito. Isso que João Batista está dizendo, vai acontecer com a vinda de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo e com a ressurreição de Jesus. Em Atos 2, ele envia o seu Espírito e batiza toda a igreja com o Espírito Santo. Agora todos são cheios do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, mas o que é ser batizado com o Espírito Santo?
Será que ser batizado com o Espírito Santo é conseguir falar em outras línguas? Será que ser batizado com o Espírito Santo é ter novas revelações e o que nós vimos pela manhã não é verdade? Ser batizado pelo Espírito Santo é ser conduzido pelo Espírito em todos os dias da nossa vida. É ser conduzido conforme a palavra de Deus. É ter domínio próprio. É amar a esposa, é amar o esposo. É amar a palavra, é amar a Cristo. É ser grato a Deus. Então, quando você é cheio do Espírito, você é cheio do domínio próprio. Porque as coisas não vão te perturbar mais. Você não vai se irar e explodir facilmente. Porque você agora é controlado pelo Espírito de Deus. Não é ficar rodando por aí. Não é ficar gritando. É ficar controlado por Deus. Então, meus irmãos, para caminharmos para a conclusão, nesta noite, se você ainda não preparou o caminho do Senhor, se o seu coração ainda não está preparado para receber a Cristo, quero dizer para você que ainda é tempo. Seu coração deve olhar para essa mensagem e se arrepender dos seus pecados. Você deve olhar para aquilo que você já fez e se arrepender, voltar para Deus. O reino de Deus está chegando. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não viva a vida achando que o governador ainda vai chegar. O governador já chegou. O Rei dos Reis já está presente. O seu coração só vai ser preparado quando você se arrepender do seu pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. João Batista não veio para entreter o povo. Não veio trazer uma mensagem bonita e agradável. Ele veio trazer uma mensagem de arrependimento, porque o Senhor está chegando. A missão de João Batista começa aqui, mas ela não para aqui. Jesus está retornando e ele voltará para julgar todas as coisas com justiça. O mundo está em trevas. O mundo está perdido. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Proclame a verdade com fidelidade. Faça aquilo que João Batista realizou. Prepare o caminho. Exalte a supremacia de Cristo. Arrependa-se. Volte para Deus. Confesse o seu pecado e confie em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.